invocando a proteção de Deus, declaro aberto essa sessão. Quero dar uma boa noite a todos, cumprimentar meus colegas vereadores, vereadora Tiane, aos funcionários da casa e a quem nos assiste em suas casas pelas redes sociais. Plateia, muito boa noite, muito bonito. Fosse sempre assim, mas a gente entende os compromissos de cada um. Desde já, parabenizar o vereador Felipe. Uma boa parte é sobre os projetos dele, e com razão. Então, uma boa noite muito especial para vocês. Coloco em votação a ata 28 de 2026 do Legislativo. A ata está aprovada. Por acordo das comissões dos termos do artigo 144, inciso 1 e parágrafo único do regimento interno, ficou incluído na ordem do dia 10/8/2026 os projetos de lei ordinário do Legislativo 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35. Expediente recebido. Projeto de Lei Ordinário número 28/2026, de autoria do Poder Legislativo, de autoria do vereador Felipe Dil. Denomina de Avenida Professora Edi Fiorini Royce, a atual Avenida A do loteamento Caminho de Colinas, no distrito de Costão, no município de Estrela. Baixo o mesmo para as comissões Constituição e Justiça, Infraestrutura, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços Públicos. Projeto de Lei Ordinário número 29/2026, do Poder Legislativo, de autoria do vereador Felipe Dil. Denomina de Rua Professor Ivo José Royce, a atual Rua F do loteamento Caminho de Colinas, no distrito de Costão, no município de Estrela. Baixo o mesmo para as comissões Constituição e Justiça, Infraestrutura, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços Públicos. Projeto de Lei Ordinário número 30 de 2006, do Poder Legislativo, de autoria do vereador Felipe Dil. Denomina de Rua Adolfo Fiorini, a atual Rua H do loteamento Caminho de Colinas, no distrito de Costão, no município de Estrela. Baixo o mesmo para as comissões Constituição e Justiça, Comissões de Infraestrutura, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços Públicos. Projeto de Lei Ordinário número 31 de 2026, do Poder Legislativo, de autoria do vereador Felipe Dil. Denomina de Rua Emma Franken Fiorini, a atual Rua G do loteamento Caminho de Colinas, no distrito de Costão, no município de Estrela. Baixo o mesmo para as comissões Constituição e Justiça, Infraestrutura, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços Públicos. Projeto de Lei Ordinário número 32 de 2026, de autoria do vereador Felipe Dil, do Poder Legislativo. Denomina de Rua Assino Fiorini, a atual Rua E do loteamento Caminho de Colinas, no distrito de Costão, no município de Estrela. Baixo o mesmo para as comissões de Constituição e Justiça, Infraestrutura, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços Públicos. Projeto de Lei Ordinário número 33 de 2026, do Poder Legislativo, de autoria do vereador Felipe Dil. Denomina de Rua Arno Miller, a atual Rua D do loteamento Caminho de Colinas, no distrito de Costão, no município de Estrela. Baixo o mesmo para as comissões Constituição e Justiça, Infraestrutura, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços Públicos. Projeto de Lei Ordinário número 34 de 2026, do Poder Legislativo, de autoria do vereador Felipe Dil. Denomina de Rua Norma Acélia Ehrenbrink Miller, a atual Rua C do loteamento Caminho de Colinas, no distrito de Costão, no município de Estrela. Baixo o mesmo para a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Infraestrutura, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços Públicos. Projeto de Lei Ordinário número 35 de 2026, do Poder Legislativo, de autoria do vereador Felipe Dil. Denomina de Rua Erci Hamster, a atual Rua B do loteamento Caminho de Colinas, no distrito de Costão, no município de Estrela. Baixo o mesmo para as comissões Constituição e Justiça, Comissão de Infraestrutura, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços Públicos.
Então, agora temos tribuna livre, né? Então, eu quero convidar para fazer uso da tribuna a senhora Lígia Beatriz Ross, filha da falecida senhora Edi Fiorini Ross, para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos vocês. Além de ser filha da Edi, presidente, eu sou filha também do Ivo e neta do Adolfo e da Emma. E prima do seu Arno e da dona Norma, né? Então toda a família está sendo homenageada. Quando parei para pensar no que dizer hoje, uma palavra me veio à mente: gratidão. E eu costumo agradecer todos os dias. Eu agradeço pela saúde, pela minha vida de comunidade, pelo reconhecimento dos amigos que eu encontro na rua, pela parceria do Gilberto, pelos meus irmãos. Eu agradeço por fazer parte do nosso grupo de dança, por ter o Lions na minha vida. Tudo para mim é motivo de agradecimento. Pelos meus amigos queridos, que eu vejo muitos aí. Mas hoje eu gostaria de ter uma palavra além da gratidão. Uma palavra que expressasse meu reconhecimento a todos vocês dessa Casa Legislativa. Ser político não é uma função fácil. Fácil mesmo é criticar, é entrar numa rede de Instagram, de Face e criticar. Isso é muito fácil. Fazer alguma coisa pela comunidade não é fácil. E vocês fazem, vocês desempenham o papel de vocês na comunidade. Às vezes apoiando, às vezes mostrando os caminhos, mas vocês fazem o papel de vocês na comunidade. Nem todos fazem isso. Então, caros vereadores, recuperar parte da história desse município, lembrar e reconhecer pessoas que trabalharam por Estrela, que educaram jovens, que trabalharam pesado, é muito nobre. Minha família e eu estamos aqui hoje para relembrar e comemorar a vida de nossos antepassados. Nosso avô, Adolfo Fiorini, e nossa avó, Emma Franken Fiorini, foram agricultores e os primeiros a cultivar aquelas terras lá do Beija-Flor, onde hoje temos aquele belo espaço lá, que é o condomínio Caminhos de Colinas. Antes deles morarem lá, o lugar era pedra e mato. Para vocês terem uma ideia, meu avô construiu uma cerca daquelas taipas com todas as pedras que ele tirou lá da terra dele. Tá? Então era pedra e mato que tinha lá. Eles construíram sua casa numa época que não tinha engenheiro nem arquiteto, né? Cultivaram a terra, criaram porcos, vacas, além de galinhas. A horta e o jardim eram um orgulho da minha avó. Era como eram as mulheres naquela época, cuidavam da casa e do jardim, né? Ela também gostava de costurar e de ler. E tinha uma coisa muito interessante, ela tinha a assinatura de um jornal que chamava Brazilian Post. E a casa dela sempre tinha muitas revistas alemãs. E a minha avó era considerada uma pessoa muito culta para a época. O casal Fiorini possibilitou que os 2 filhos estudassem. Naquele tempo, a escola do Beija-Flor tinha até o 3º ano primário. E meu avô permitiu que tanto minha mãe Edi como meu tio Assino fossem estudar na cidade. O casal Fiorini também era associado da cooperativa Beija-Flor, o que era motivo de orgulho para eles. Eles tinham um senso associativo e comunitário muito grande. Meu tio Fiorini era o filho mais velho. Ele foi matriculado em 1937 no Seminário Católico em Hamburgo Velho. Vocês podem imaginar o que era isso? Em 1937, possibilitar que um rapaz fosse estudar em Novo Hamburgo, Hamburgo Velho, né? Aos 18 anos, ele foi admitido no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, na agência de Estrela. Ele foi guarda-livro de cooperativa, foi subgerente de banco, foi gerente de banco, foi candidato a deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Mudou-se para São Paulo em 1955, onde foi redator de um jornal e trabalhou na Volkswagen. E ele se aposentou como tradutor e intérprete de alemão e de inglês na multinacional Robert Bosch,
um cara que nasceu aqui no interior de Estrela. Gente, nós estamos falando de 1940 a 1970. Isso eram outros tempos, não é a facilidade de hoje em dia, né? Agora um pouco sobre meu pai. Meu pai, Ivo, aos 19 anos já era professor formado. E em 47 iniciou seu trabalho como professor na escola Tiradentes, em Corvo, 4º distrito de Estrela. A escola, naquela época, tinha 25 alunos. E era uma época que um único professor atendia todas as turmas. Primeiro Escola Tiradentes, depois passou para Grupo Escolar do Corvo, Escola Rural do Corvo, Escola Estadual de Primeiro Grau Incompleto de Corvo. A escola foi crescendo, trocando de nome, e meu pai continuava sendo diretor. Após 34 anos de serviço, como educador, ele aposentou-se. Meu pai foi vereador, ocupou essa posição que vocês hoje estão ocupando, de 1956 a 1959. Nessa época, ser vereador era trabalho voluntário. Ele vinha do Corvo para cá, numa estrada de chão, e tinha que pagar seu próprio táxi. E isso vocês todos lembram, né? Que sempre se falava lá em casa, né? A vontade de estudar acompanhou minha mãe Edi por toda a vida. Foi nomeada professora em 1959. Eu tinha 2 anos de idade. E lecionou também na Escola Rural de Corvo, alfabetizando os alunos do 1º ano primário. Em 80, após a aposentadoria do meu pai, a minha mãe assumiu a direção da escola. Hoje chama Escola Estadual de Ensino Médio de Colinas. Ela trabalhou 30 anos como educadora. Também foi catequista, ministra da Eucaristia, limpava a escola, a igreja e fazia merenda para os alunos. E botava nós tudo no serviço, né, Clóvis? Todos nós tínhamos que ajudar, limpar a igreja, limpar a escola, virar banco, todo mundo tinha que ajudar. Foi uma das primeiras professoras a introduzir a pré-escola, junto às escolas do interior. Célia Bínica está aí como testemunha, era colega da minha mãe. Então, por muitos anos, né? Então, ela alfabetizava as crianças vinham do interior, não sabiam falar português, só falavam alemão e eram extremamente tímidas. Então, a mãe trazia essas crianças em julho já para a escola, para elas perderem um pouco a inibição, para aprender um pouco a falar português, para saber como é que era vir lá do interior para a vila, né? Que era outros tempos, né? Os alunos estabeleciam vínculos nesse período e perdiam um pouco a timidez. O casal Edi e Ivo trabalharam muito fazendo parte da comunidade e trabalharam cada vez mais para diminuir as diferenças sociais existentes, porque a maior parte era filho de agricultor e era gente com muitas carências, né? Hoje nossos agricultores são fortes, mas naquela época a situação era um pouco diferente. A educação recebida em casa, o trabalho realizado na escola, na comunidade, e o conhecimento adquirido na vivência desse trabalho foi o esteio e a base para que o voluntariado ganhasse forma e fosse parte integrante da vida da professora Edi. Após a aposentadoria dela, ela foi morar na localidade do Costão, na casa dos pais, juntamente com a minha avó, Ema, que já necessitava de muitos cuidados. E lá minha mãe dedicou seu tempo para cuidar do jardim da propriedade. Hoje tem aquele café Pier 129, aquele jardim, todas aquelas árvores lá foram colocadas pela minha mãe. A pessoa que está cuidando hoje do jardim ainda mantém muito do jardim original. Ali está, a casa ao fundo, e nessa foto está minha mãe, do lado do presidente, ali no meio está a dona Norma, e do lado de cá o seu Arno. Eles eram amigos desde criança, o seu Arno e a minha mãe. Seu Arno era afilhado do meu avô e morava próximo, e mantiveram essa amizade até os últimos anos da vida deles. Isso aí foi uma das últimas fotos que nós temos dos 3 juntos. Bom, além disso, a minha mãe, aos 60 anos, ela aprendeu a tocar teclado. Eu falei antes que ela sempre gostou de estudar, né? Aprendeu a tocar teclado e fez um curso de maestrina. Ela gostava de viajar e de sair para passear.
Isso posto, eu contei um pouquinho da história aqui, para que vocês tivessem uma noção de por que eles foram homenageados. Eram pessoas simples, mas que faziam a diferença na vida de muitas pessoas. Aqui eu estou vendo uma porção de pessoas que foram alunos dele, o Zimmermann, a Venúncia, a Ana. Então, foram pessoas que passaram pelos bancos das escolas do meu pai e da minha mãe, né? Além de nós todos, né? E todos da família, né? Então, isso posto, eu quero voltar aos agradecimentos. Obrigada a todos vocês por estarem aqui, que leram aí no Insta o convite do Felipe e o meu também, né, de estar aqui. Muito obrigada. E obrigada especialmente a ti, vereador Felipe Dil, pela lembrança e pelos cuidados em homenagear pessoas que fizeram parte do município. Muito bonito isso. Antes eu disse para vocês que eu tinha mais uma palavra além de gratidão. Essa minha palavra, além de gratidão, é o reconhecimento. Reconhecimento pelo trabalho de vocês, reconhecimento por essa recuperação da história do município, e muito obrigada a todos vocês. Obrigado, dona Lígia. História linda, um legado muito bom. Agora eu convido para fazer o uso da tribuna a senhora Regiane Fornari, filha do falecido senhor Arno Miller. Então, boa noite a todos. Uma saudação especial aos vereadores da nossa Câmara de Vereadores de Estrela. E é com muita emoção e muita alegria que a gente está aqui participando dessa sessão plenária de nomeação das ruas do loteamento Caminhos de Colinas. A minha avó, Albertina Miller, nascida Fiorini, ela e o irmão dela, Adolfo Fiorini, escolheram Beija-Flor para construir as suas famílias. E eles tinham propriedades próximas uma da outra. Desde muito pequena, me lembro do meu pai falando da convivência com os tios Adolfo e Ema, da prima Ede, e do primo Assino. Muitas brincadeiras, muitos sonhos, os primos compartilharam nesse pedaço de chão em que agora eles vão ser eternizados com a nomeação das ruas. A nossa gratidão de todo o coração a prima Lígia Ross. Essa mulher gigante e iluminada, que faz do voluntariado a razão de viver, e ela incluiu meus pais nessa homenagem, eu fico muito feliz e te agradeço muito, Lígia. O nosso obrigado ao vereador Felipe Dil, que cuidou da formalização de todo esse projeto, né, que teve essa iniciativa em fazer essa homenagem. Muito obrigada. Estamos muito orgulhosos, porque o Arno e a Norma são merecedores dessa homenagem. Assim como a Lígia falou da trajetória da mãe e do pai dela, os meus pais também tiveram uma trajetória marcada pelo trabalho árduo lá, como agricultores. Depois o meu pai foi marceneiro, depois ele saiu de lá e ele tinha muito orgulho de dizer que ele foi funcionário dos móveis Reps, em Lajeado. Depois disso, ele ajudou a fundar as Balas Valérios, em Arroio do Meio. E depois ele veio para a Estrela e se estabeleceu na Boa União, onde também teve uma vida comunitária muito intensa, ajudou a criar aquela comunidade toda, o trabalho da família toda
para a comunidade da Boa União. E eles, além disso, então, também eram muito dedicados à família e tinham uma vocação empreendedora, né, porque o meu pai sempre foi de negociar, era um grande negociante, né. Então, a gente agradece muito aos familiares e amigos que estão aqui conosco hoje e desejamos a todos uma boa noite. Obrigada. Obrigado, dona Rejane. Também uma história linda, um legado positivo. Então, agora eu convido para fazer o uso da tribuna o senhor Paulo Ricardo Hamster, filho do falecido senhor Erci Hamster. Boa noite a todos. Até brinquei no final de semana com a minha namorada, Sheila, que eu não tenho dificuldade em falar em público, mas para me garantir, hoje eu fiz uma colinha aqui. Então, boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, boa noite aos demais vereadores, em especial ao autor do projeto, Felipe Dil. Boa noite às famílias dos demais homenageados, em especial a minha família, tá? Minha mãe, meu pai do coração, meu tio Romeu, minha tia Cirlei, minhas duas filhas, Sofia e Maia, minha namorada Sheila, minha enteada Alice, meu sogro Gilberto. Tá? E a todos os presentes. Hoje é uma noite muito especial, afinal, ontem foi Dia dos Pais. E hoje meu pai, minha base, que tanto me ensinou e que nos deixou há 25 anos, em 27 de abril de 2001, é homenageado aqui nesse importante espaço do município de Estrela. Erci Hamster, o gordo do táxi, ou simplesmente o gordo, como era conhecido pela maioria. Nasceu em Teutônia, na linha Harmonia, de origem humilde, trabalhou na lavoura, ao lado de seus pais, Arno e Vilma, e de seus irmãos, Eliseu, Irineu, Gisla e Romeu. Depois de uma breve passagem pela Casa Comercial de Verno Altman e pela Cooperativa Languiru, fixou raízes aqui em Estrela, no final da década de 70. Tendo conhecido seu amor, minha mãe, Claudete Kish, no antigo Salão Hagman. O casamento aconteceu no dia do seu aniversário, 21 de junho, em 1980. Aqui em Estrela, Erci trabalhou no antigo Hotel Bentz, como garçom e chofer. Depois como motorista, olha a coincidência, no Arno Miller Comércio de Bebidas. Tá? E por último, então, como taxista. De um coração enorme, atencioso com seus fregueses, sempre muito alegre e conversador. Tomava conta dos ambientes por onde passava. Teve somente um filho, esse que vos fala, né, que para ele, e ainda hoje para muitos, chamado de Paulinho, que sempre que podia o acompanhava nas corridas de táxi no banco de trás do carro. Ele amava as crianças, por isso sinto que não tenha conhecido suas netas. O Erci não foi médico nem professor, não foi político nem um grande empresário. Foi um cidadão comum, do bem. E nas palavras do vereador Felipe, a cidade é construída também por essas pessoas. Por isso, uma justa homenagem. Quis o destino que ele nos deixasse precocemente sentado no seu táxi, ali na praça, seu último local de trabalho, que ele tanto amava. Quis o destino também que ele fosse homenageado hoje ao lado de tantas pessoas especiais, inclusive ao lado do seu Arno, né, para quem ele trabalhou e que ele tanto admirava. Se há 25 anos o Erci virava estrelinha, hoje ele vira rua,
vira estrada, onde ele passou a maior parte de sua vida. Obrigado. Obrigado, Pedro. Também uma história linda, um legado especial. Então, são 3 legados, né? As pessoas foram, mas dizer que lá na tal esquina terá o nome escrito, a lembrança, e de pessoas que deixaram um legado, ajudaram a construir em Estrela. Obrigado. Agora eu convido os colegas vereadores para o sorteio do uso da tribuna. Convido agora o vereador Darlan Bellini para fazer o uso da tribuna. Boa noite a todos. Saudando a mesa diretora, saúdo os colegas vereadores e a todos vocês que estão presentes aqui, a equipe da casa e os que nos assistem pelas redes sociais. Se eu for saudar cada um de vocês que eu conheço, que são meus amigos e parentes, eu vou gastar meus 10 minutos aqui só fazendo a saudação. Então, uma saudação muito especial para todos vocês. Muito obrigado por se fazerem presente nessa solenidade que é muito especial para vocês e para nós, e para toda a comunidade Estrela. Já que estamos falando de coisas boas hoje, eu também quero, a título de informação e a título de homenagear a atual administração pelo nosso desempenho no IDEB, manchete do jornal A Hora, Estrela, desde que o IDEB foi criado em 2007, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação, hoje nós alcançamos a maior média. Que saudade lá dos anos 70, dona Lídia, quando Estrela era a cidade mais politizada do Brasil. Alfabetizada do Brasil. E hoje nós estamos em festa na educação porque conseguimos crescer desde 2007, o maior crescimento. Porque o município, no começo dessa gestão, investiu em 3 áreas dentro das escolas municipais, uma direcionada à língua portuguesa, outro programa direcionado à matemática e o outro que é uma simulação de exames nacionais. Os nossos alunos do ensino fundamental, eles vão treinando através de simulados de como fazerem provas a níveis nacionais. E é por ali que é medido o IDEB. E o que isso repercute? O IDEB, ele é uma parcela que é utilizada para calcular os recursos que o município recebe do governo federal. São vários requisitos, vários índices que compõem o percentual que o município vai receber do governo federal, que recebe semanalmente o FPM.
e recebe as verbas da educação também, Fundeb. Então esse é um índice que vai lá, que quanto mais alto ele for, juntamente com o índice de desenvolvimento da sociedade, social, o IDH, de desenvolvimento humano, vai crescendo a nossa arrecadação. Então, quando eu vi a manchete no jornal, eu fiquei muito feliz, e eu acho que Estrela é uma das cidades que melhor educação pública tem no Brasil. No Brasil. Eu tenho 2 crianças com 11 e 10 anos que frequentam a rede pública desde que eles nasceram, primeiro lá na creche Casa da Criança, no Cristo Rei, e hoje na escola Cônego. E nós estamos muito satisfeitos com a educação que eles estão recebendo. E não é só a educação de aprendizado, é a educação como pessoa, respeito aos mais velhos, coisa que hoje em dia a gente está percebendo que no Brasil está caindo muito. Então, assim, eu gostaria de parabenizar, lá do fundo do coração, os professores que trabalham na rede pública, os monitores que fazem parte da estrutura, o pessoal que faz a merenda, o pessoal que limpa o colégio, o pessoal da segurança, todos eles envolvidos fizeram com que esse nosso índice aumentasse. Então, meus verdadeiros parabéns a vocês, e que continue assim, para que o ano que vem possamos novamente superar esse índice aí. Obrigado pela atenção, uma boa semana a todos. Obrigado, vereador Darlan. Agora eu convido o vereador Daniel da Silva para fazer uso da tribuna. Então, boa noite ao nosso presidente, aos demais colegas vereadores, toda a nossa comunidade que nos assiste aqui em casa. Antes de entrar nas minhas pautas, serão rapidinhas também. Queria, Lígia, falar para ti, obrigado. Porque quando optamos em ingressar na vida pública, política, meu pai me dizia, né, te prepara porque a cobrança é muito grande, né? Sempre se vê em primeiro sempre os erros e dificilmente os acertos. Há isso ainda em nós, seres humanos, às vezes, a dificuldade de reconhecer no próximo as questões positivas, mas eu vi de ti, que é uma pessoa que te admiro pelo teu trabalho de ação comunitária dentro das entidades, nos deixa lisonjeados e nos dá mais força para cada dia tomar porrada, mas sempre procurar entregar alguma coisa e deixar um legado para nossos filhos, para nossos netos lá na frente, para que a gente possa também ser lembrado, como hoje essas pessoas tão especiais estão sendo lembradas. Mas queria ressaltar a questão do IDEP, o quanto é importante isso. A gente não vai falar só de um número em si que toda a comunidade escolar atingiu, mas do que isso traz para a gente. São crianças mais bem preparadas, crianças que estão trazendo um futuro provavelmente melhor, porque estão se transformando em jovens melhores, e o quanto Estrela ganha com isso, né? O futuro próximo ganha muito com isso. E dentro disso tudo, a gente está com uma pauta muito importante dentro da casa, que é o plano diretor, e amanhã a gente tem mais uma audiência pública, no qual, como coordenador da frente, junto com os demais colegas, queria convidar para que a comunidade, para que os colegas se fizessem presentes, porque a primeira que teve há 15 dias atrás foi muito importante. São pautas que a cada terça vão ser debatidas com a comunidade, para que a gente possa fazer um volume de interpretações e depois poder votar com coerência e com ter escutado o que a população e que as redes nos falam, né? É um passo muito importante para a Estrela. O plano diretor, volta a dizer, vai trazer um futuro próximo para a Estrela. E propriamente a comissão ela já vem entendendo e ouvindo das entidades, dos setores privados, como o ramo imobiliário, o ramo de comércio, do que vai se projetar, mas o que também vai se precisar fazer no município. Os novos zoneamentos, as novas expansões urbanas, que não vão mais ser expansões, vão ser urbanas, elas também estão nos trazendo a informação que é preciso novos acessos
novas vias, novas avenidas mais amplas. E como o município hoje está preparado para isso? No papel vai estar muito bonito, mas qual é a ação que nós, públicos, vamos fazer junto com o executivo para preparar a cidade para isso? Por isso a gente já começa a trazer uma pauta de levantar para o executivo se vamos ter o que precisa para executar isso, que é recurso. Se temos superávit para isso, ou se a gente precisa começar a pensar num financiamento, porque a gente precisa fazer um plano diretor, mas também iniciar alguns pontos, algumas obras importantes. E obra se faz com recurso. Se não temos como buscar do Estado, da Federação, a gente tem que começar a avaliar dentro dessa casa também a possibilidade de fazer uns recursos, porque a Estrela vai avançar, mas não pode avançar só num papel, só no plano diretor. Ela precisa avançar com obra pensada, obra direcionada e vinculada às novas expansões do município. Um exemplo, o William está aí, vende muito na questão do Pinheiros. Vamos ficar dependendo do acesso ao Pinheiros, aos novos loteamentos, ou pela Rota do Sol, ou pela 386, ou a gente vai pensar num plano diretor que a gente possa interligar o Pinheiros com a nova morada e com os novos bairros. Então, acho que isso é importante. Eu acho que isso essa casa também precisa demandar, a gente precisa estruturar. E se ali na frente analisar e o município tiver condições de fazer um financiamento que seja bom, que não seja um juros abusivo, que não venha atrapalhar o caixa, o fluxo do município, eu acho que essa casa tem que começar a trabalhar e direcionar o município a isso. No mais, fica o convite, então, para amanhã às 19 horas. Peço de coração para que o máximo dos colegas possam estar presentes, porque depois a gente vai precisar nessa casa fazer a votação desse mesmo plano diretor. Lembrando que amanhã o assunto será zoneamento urbano. Então, é uma pauta já bem importante. Muito obrigado e parabéns novamente aos homenageados da noite. Obrigado, vereador Daniel. Muito bem colocada sua pauta. Ter que nós temos de praste, dá para lembrar 3 lugares assim que já está se expandindo e tem que fazer investimentos para o crescimento. É na Trans-Santa Rita, Pinheiros, Nova Morada, Novo Paraíso. Aí vai lá para aquele lado lá da Ponte Tangará também, fazer um gargalo, asfaltar aquele atalho que vai para São José, que desafoga a Boa União. Então, muito bem colocado, vereador Daniel. Agora eu convido o vereador Felipe Dil para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Uma saudação especial ao presidente da Câmara, o vereador Hélio. Uma saudação aos meus colegas vereadores. Um agradecimento especial a cada um de vocês, porque se um projeto de lei com essas homenagens tão importantes está acontecendo na noite de hoje, é porque não é construído apenas pelo vereador Felipe. Ele é construído desde o vereador Daniel até o vereador Volney. Todos os projetos passam por comissão, análise, e todos votaram já nas comissões favoravelmente. Uma saudação também aos servidores da casa, aos que estão nos assistindo pelas redes sociais, e especialmente a todos os presentes aqui, e principalmente todos os descendentes e familiares das famílias homenageadas. Sou autor da lei número 8.444, de 3 de agosto de 2026, que institui a Semana Municipal da Memória dos Pioneiros e da Colonização de Estrela. E hoje a gente está lembrando bastante dessa questão. Eu estive uns 2, 3 dias atrás no loteamento ali, verificando ali no distrito de Costão, caminho de Colinas, um loteamento diferenciado, se puder passar a próxima foto, diferente, bonito, como realmente os familiares, principalmente a professora Rede, conservava, né? E aí eu preciso aqui fazer um registro especial à Richter Group, que fez esse loteamento Caminho de Colinas,
fez mais um loteamento, a Vale Village, agora está fazendo o loteamento Lago do Sol, e o principal, a 386 Business Park, que tem a empresa, a segunda maior empresa de retorno de ICMS, a Medical Sun lá, a STW, que é uma empresa de tecnologia, o Sicredi, que vai ter um auditório de para 125 pessoas, o Parelheiro 386, do meu amigo Dornei de Lázari, e foi anunciado essa semana a construção de um hotel com 102 apartamentos. Então, eu quero agradecer, em especial, a família Richter em acreditar em investir em Estrela. Pode passar o próximo. Adolfo e Emma Fiorini foram pioneiros ali no Beija-Flor. Como a Lígia falou há pouco, eles encontraram uma área de terra cheia de pedras, e das pedras construíram o muro, a cerca, né? E plantaram. Mais do que isso, as obras que eles fizeram para receber a homenagem de hoje é vocês. O legado que deixaram é vocês. E aí eu quero cumprimentar a cada um de vocês que está presente, que vocês são o legado, vocês são a construção, e esse casal deixou uma família importante aqui no município de Estrela. Pode passar a próxima. Homenagem também à professora Edi Fiorini Ross, que eu conheci pessoalmente, muito querida. Tá? A gente tem um termômetro quando a gente faz a homenagem, as pessoas vêm conversar com nós, né? Ela, além de ser professora, ela implantou aquele pré-estudo, pré-escolar, que foi fundamental, né? E eu sempre digo, e a gente fala, que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Não. Ao lado de um homem grande sempre existe uma grande mulher, porque o trabalho é em parceria. É em dupla, né? E ela fez esse trabalho em conjunto com o seu marido, né? O professor Ivo José Ross, que eu não cheguei a conhecer, mas meu pai elogiou bastante. Meu pai dizia, e quando eu li a biografia passada pela Lígia, né? Meu pai disse, não está na biografia, mas toda a papelada da Sociedade de Cantores da linha São José foi ele que fez de forma voluntária, gratuita, e ajudou a fazer toda a documentação. Então, por onde ele passou, deixou a marca dele, né? Que é na escola de Corvo, que é a escola estadual de ensino médio hoje de Colinas, né? Tinha a casa do professor, né? Moravam praticamente na escola, né? Depois disso, durante isto, ele foi vereador nesta casa, né? Um vereador importante, com todas aquelas dificuldades. A gente tinha um município enorme, né? Era Arroio da Seca, Imigrante, Teutônia, né? Corvo, era tudo um município só, né? Com as dificuldades, de chão, não ganhava salário, pagava o táxi, não tinha carro, né? Depois disso também trabalhou com contabilidade, depois voltou ali para Corvo na Escola Ipiranga. A Escola Ipiranga com... meu filho estuda na Escola Ipiranga, minha filha estudou na Escola Ipiranga, a minha esposa era concursada do Estado e trabalhava na Escola Estadual de Colinas antes de ela ir para o prédio novo, e a sala da secretaria era na casa do professor onde vocês se criaram, né? Com muita honra, olha a ligação, né? Então, o legado que esse casal deixou, e eu quero homenagear todos os filhos desse casal, todos os filhos, em nome da Lígia, que ela é a demonstração aqui no município de Estrela, do trabalho voluntário, do trabalho importante, que muitas vezes a gente não enxerga, mas que é tão importante, que foi esse casal que deixou. Tá? Então, parabéns, vocês podem ter orgulho. É a maior obra do casal, foi os filhos, né? E o que eles investiram foi na educação dos filhos, né? Então, pode passar para a próxima, né? Seu Arno Miller e Norma, e é bem interessante também, porque o Arno eu conhecia de vista, a gente conhece de nome, né? A gente sabe da questão das bebidas, né? Da distribuição de bebidas, né? Mas eu não sabia de tudo que ele já fez antes. E meu pai confirmou, meu pai conhecia e tal, tudo que ele fez antes, que é
na agricultura, depois na questão de imóveis, foi um fundador da Balas Valérios, né? Ali na Boa União, né? O legado que ele deixou na comunidade, na igreja, na construção da igreja. Aí, quando eu anunciei nas redes sociais, o pessoal dizia, não, eu trabalhei lá, o seu Arno que fazia o pagamento da obra, né? Meu pai dizia, ele que se não fosse ele, não ia ter nem telhado na igreja, né? Mas o mais interessante, aí eu volto a frisar daquela questão que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Eu não conhecia a Dona Norma e muitas pessoas elogiaram a Dona Norma. Muitas pessoas falaram do trabalho dela social, ou no bolão, ou tanto... Uma tia minha comentou que ela foi num aniversário dela que ela não pediu presente, ela pediu coisas para entregar para as pessoas, para fazer doações, né? Então, e isso que nós temos que ter o cuidado, muitas vezes, quando a gente coloca uma homenagem, um nome de rua, a gente normalmente só pensa no homem, né? Mas o homem só conseguiu fazer isso porque tinha uma mulher, de novo, repito, ao lado, né? Sempre ao lado, tá? Então, parabéns. Eu estou muito emocionado hoje também, porque é eternizar esses nomes, né? E é importante lembrar, né, do que fizeram e deixar eternizado em nome de rua. Pode passar o próximo. O Paulo, conheço ele do IBGS, hoje existe censo na região, todo um levantamento, os dados é pela coordenação do Paulo, e ele me procurou, que ele tinha conversado com uma outra empresa de loteamento, né, para colocar o nome de rua, homenageando o pai dele. E quando ele me passa a biografia, e eu converso e analisando, e ele falou da admiração que o pai dele tinha pelo seu Arno Miller, trazia bebidas da época, acho que é Sarandi, né? Sarandi Estrela, na época que o motorista também carregava muitas vezes as caixas de madeira pesada, e eu falei, olha a coincidência, no loteamento de Costão, eu vou homenagear o Arno. Ele falou, a maior honra do meu pai, que amava o seu Arno, é ter a rua ao lado do Arno. Então, assim será, né? Então, também deixou a marca, e a marca principal do seu Erci é a família, né? É um filho que faz tanto por Estrela e região, nesse levantamento do censo que é tão importante para nós. Então, eu quero aqui agradecer a presença de cada um, né? Quando se fala em nome de rua, eu sei que muitas vezes a gente é criticado, pô, um nome de rua, né? Um nome de rua. Não, é uma homenagem para quem fez algo de verdade para o município de Estrela. E concluindo, dizendo também que, principalmente nesses loteamentos que estão em execução, a gente conseguir denominar as ruas enquanto está em execução, o cidadão também vai poupar. Porque senão ele vai fazer um registro de rua A, assim não, ele já faz o registro com o nome da rua e não precisa gastar de novo com documentação. Também agradecer ao William, que ajudou na construção dos projetos, né? E projetos não é de uma hora para outra, a gente levou 6 meses trabalhando esses projetos de lei. Então, obrigado e obrigado principalmente aos colegas vereadores. Obrigado, vereador Felipe, te parabenizar mais uma vez, tá? Esse projeto gigante. Agora eu convido o vereador Éder Coleman para fazer o uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, ao público presente, às famílias homenageadas, ao meu amigo Alfredo, Jorge, do bairro das Indústrias, meu amigo André, né, que me ajuda sempre quando eu preciso de uma pauta da limpeza. Quero te agradecer pessoalmente aqui, obrigado, tá? A Mary, o William Brown também, né, responsável pela questão da toda a questão dos loteamentos aí, deu uma mão pro pessoal, né? Então, parabéns ao nosso amigo
Gil também, aí. E hoje é uma noite mais festiva, né? Mas eu tenho que ressaltar, pessoal, só colocar a questão da falta de luz para muitas pessoas que me chamaram esse fim de semana e acredito que chamaram todos os colegas vereadores, né? Então, não tem como não falar nesse assunto, até para esclarecer para o pessoal aqui do bairro Cristo Rei até o Arroio do Ouro, né? Então, as pessoas chamavam nós e aí até acionamos a frente parlamentar, né? Do colega coordenador, o Gil, né? Então, todos os vereadores assinaram para nós fazer uma reunião com eles e realmente acertar, ver o que está acontecendo, o porquê que dessa falta de luz, a gente sabe que é por causa dos vendavais, mas a demora dele estar realmente fazendo alguma coisa para voltar essa energia elétrica, né? Porque foram 3, 4 dias, né? Então, é horrível. Coisas estragando nas geladeiras, nos freezer, né? Pessoal da agricultura e também fora banho e tudo mais. Então, a gente pede um pouco mais de eficiência para a RGE e vamos sim estar tomando a frente dessa questão aí para a gente cobrar com mais eficiência. No mais, eu quero parabenizar, sim, todas as famílias que estão sendo homenageadas aí e como o colega falou, realmente não é só um nome de rua, é sim eternizar aqueles que fizeram pelo município, né? Colocar eles em pauta. Então, quero parabenizar a todos aí, tá? Vereador. Isto? Pois não? Obrigado, vereador, pela cedência do espaço. Hoje não quis fazer uso da tribuna e pedi para o meu colega me dar 1 minuto. Teria muitas pautas hoje para falar aqui, mas como é um dia festivo, um dia de homenagem, são muitos homenageados, eu conheço praticamente todos que estão aqui, a maioria pelo menos eu conheço, então quero parabenizar o proponente pelo feito, por lembrar de pessoas queridas do nosso meio, do nosso convívio, e parabenizar a todos os familiares que estão aí hoje. Então, eu abri mão de falar, de usar a tribuna, e só ocupei um pouquinho do espaço. Muito obrigado, vereador Éder Follmann, para realmente parabenizar vocês. São merecedores todas as famílias e todos os homenageados aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Não, e dizer que realmente eu tinha outras pautas também para fazer o uso da tribuna, algumas cobranças, coisas de fiscalização do município. Mas hoje é um dia tão bonito, né, com tantas pessoas que fizeram a história aqui, não tem como, dá para deixar para outro dia sim. E como a nossa amiga Lígia falou, né, o trabalho nosso é realmente, só quem está aqui muitas vezes, que nem o pai dela foi vereador, sabe como é que é bastante cobrança, e a gente realmente tira bastante tempo, a gente escuta, muitas vezes de madrugadas liga pra gente, a gente vai atrás, a gente corre atrás, a gente tá aí para atender a comunidade, né? Então, muitas pessoas aqui já me fizeram vários pedidos, o Nino, o Jorge ali também, já do Indústria também fez uns pedidos esses dias, né? E a gente vai indo e vai tentando atender as pessoas da melhor forma possível, né? Fazendo requerimentos, fazendo pedidos de providência para a gente poder atender a população, tá? Por hoje é só e mais uma vez, muito obrigado e parabéns. Obrigado, vereador Éder. Agora convido o vereador Douglas Daroy para fazer uso da tribuna. Alô. Mais uma vez, uma boa noite a todos, meu presidente, a mesa diretora, meus colegas vereadores aqui, e a todas as pessoas que estão nessa noite fria aqui. Acabou dando uma esfriadinha agora nos últimos dias, mas é um prazer a gente estar junto nessa Câmara. E tão bom quando a gente recebe essas visitas aqui na casa à noite,
que os vereadores têm vontade de falar, expressar suas ideias, seus anseios, e a gente pode cada vez mais discutir o melhor pela nossa comunidade. Eu queria aqui falar hoje à noite um pouquinho sobre turismo. Gostaria de falar. Eu estive na última quinta-feira em Venâncio Aires, né? E a Turisvares aconteceu lá na quinta e na sexta-feira. E tão importante a participação do nosso município de Estrela, estando junto lá na Turisvares. A gente teve uma participação direta do nosso governo municipal, tendo um stand belíssimo lá dentro e mostrando tudo que dentro da nossa comunidade aqui de Estrela pode ser desenvolvido, já é desenvolvido e cada vez mais pode trazer para o nosso município, que são os nossos visitantes, que são os nossos turistas, que ali na frente vão cada vez mais construir todo o recurso que a gente precisa tanto dentro do nosso município, para que a gente possa cada vez mais investir em infraestrutura e fazer o melhor pela nossa cidade. Fui visitar lá, o Berwanger estava lá com o espaço também dele, a cachaçaria, a Estrelate estava lá se apresentando também, todos os seus produtos, também o pessoal do artesanato estava lá participando. Então, quanto interessante é a gente ter essa pauta do turismo cada vez melhor vivenciada e cada vez melhor investido, para que a gente possa trazer o melhor para a Estrela, com certeza. Hoje de tarde, tirei alguns minutos e fui ali visitar a nossa orla do rio, onde a gente tinha, antes foi construída, né, a gente tinha todo o espaço lá, que era a trilha do Fritz, né, Nori? Tínhamos ela lá, acabou com uma grande enchente em 2024, se acabou aquela trilha do Fritz, e hoje se faz uma reconstrução da nossa orla. E eu fui lá dar uma olhada para ver, porque eu sempre tenho uma frase que eu gosto sempre de lembrar dessa frase. Pessoas otimistas e pessimistas, elas vão passar pela vida da mesma forma. Da mesma forma, vão nascer, vão crescer, vão vivenciar e vão vir a falecer. Só que elas vão ter duas vidas muito diferentes. Uma pessoa que é otimista e outras pessoas que são pessimistas. E me lembro que quando aquela horda do rio ali começou, depois de tudo, que praticamente não sobrou nada daquilo que estava, e hoje sim se faz uma reconstrução daquilo, e a gente andava pela rua, e esses pessimistas, que muitas vezes estão pela nossa cidade, caminhando, né, tinham aquela vontade de falar, não, qualquer enchentezinha que vai vir, vai levar tudo isso de novo embora. Desci lá, não está bonito agora, estão se limpando de novo, mas a construção continua do mesmo modo e não foi levado nada embora daquilo. Então a gente pode passar hoje também ali, pela toda a nossa orla ali, o nosso parque também, que é ali embaixo, mesmo modo como foi fácil agora de limpar ele, já está bonito, que no final de semana tinha bastante visitação já lá, já estava tudo arrumado, que a gente vai ter também no parque agora Princesa do Vale, um grande evento no final de semana, mas era para tocar nesse assunto do quanto a gente precisa investir no turismo dentro de uma cidade. O quão importante para o nosso desenvolvimento que é essa pauta do turista. Cada vez mais as pessoas vão visitar e vão participar da construção da nossa cidade, vindo para cá, trazendo os seus recursos. Eu ontem, no final da tarde, fui participar toco junto com os amigos, a gente faz apresentações, e fui até a cidade de Farroupilha. Num espaço de 1,5 km, na beira de uma via em Farroupilha, existiam 4 empreendimentos turísticos naquele local. Um empreendimento que é praticamente só instagramável, onde as pessoas vão parar, vão tirar uma foto, em cada lugar que identifica aonde tu pode fazer a visitação no teu município. E cada vez mais os nossos hotéis, se falava aqui da construção agora de um novo hotel aqui dentro da nossa cidade Estrela, os restaurantes, as lojas, os empreendimentos, as MEIs que tanto participam da nossa parte, que é o artesanato, o quanto essas pessoas vão vender cada vez mais, e essa venda é necessária para que essas pessoas sejam cada vez mais felizes e possam ter uma dignidade de vida cada vez melhor. Mas voltando à questão do turismo, vamos ter esse Brasa e Prosa, que é um evento que vai acontecer agora no Parcão no final de semana. Queria convidar todos vocês, a Karine até conversou com a gente e disse, olha, convidem o pessoal para estar lá, para a gente participar desse recorde junto, né, que é para ser da maior linguiça
que é para ser do Brasil, do mundo, vão estar lá, distribuindo a partir das 4 horas da tarde comida de graça para a população, podem lá se servir. No domingo vai ter um carreteiro, vão ter um concurso de chefes, vai acontecer no domingo também dentro do evento, e toda essa comida que vai ser produzida, são mais de 300 quilos de carne que vão ser produzidos, vão ser doados para as pessoas que quiserem ir lá e se alimentar. Eu acho tão bonito isso, Lígia. Pessoal do Lions trabalhando no sábado à noite, né, no evento dos cervejeiros. Eu estava lá dentro do evento dos cervejeiros. Vou te dizer que 30% das pessoas eu pude conhecer nos olhos. E o que eram essas outras pessoas? Eram visitantes da nossa cidade. Pessoas que venham ali, vão trazer aquele pacotinho na mão com 1 quilo de alimento para ajudar todas as pessoas que estão lá se entregando de forma voluntária para trabalhar, como são nossas entidades estrela. Então, queria falar sobre isso. O fundamental da gente ter esse olhar para o turismo, e quando alguém falar com nós na rua sobre turismo, que tenhamos um sorriso no rosto e a gente possa estar cada vez melhor preparado para receber essas pessoas, como são várias e várias cidades aqui no nosso vale. Eram mais de 100 expositores que estavam na Tours Valles lá em Venâncio Aires. Então a gente vê o quanto importante é esses agentes de turismo, que são a grande maioria, são as agências, né? O quanto elas estão interessadas no nosso vale, para que a gente possa agora retomar. É interessante a gente ver quantas pessoas sofreram tanto com as cheias, e lá estava lotado de pessoas interessadas nesses empreendimentos, interessadas em fazer o melhor com o seu artesanato, com a coisa mais simples de ser vendida lá, até a visitação mais linda que tu pode fazer, um grande final de semana dentro do empreendimento, à beira do rio, no meio do mato. Então é muito interessante a gente sempre pensar nessa pauta do turismo com muito carinho. E Felipe, do mesmo modo, querido amigo, muito parabéns por tu fazer essa homenagem hoje à noite aqui. Eu acho tão importante, a gente já se falou tanto, né? Mas a gente falar de uma pessoa que foi um pai, com certeza eu acho que o carinho que a gente tem para falar é a melhor coisa do mundo. E com certeza a gente fica uma preocupação no ar, né? Será que os nossos filhos, nossos netos... Fico pensando na minha filha, que tem 27 anos. É raríssimo ela ficar falando do avô dela, né, de um bisavô, uma coisa mais rara de se pensar hoje em dia, mas eu acho que só a maturidade que a gente vai vindo, vai trazendo com a vida, é que faz a gente começar a ter vontade de resgatar aquele carinho da onde eu vim, porque essa pessoa minha era uma pessoa tão especial para outras pessoas, porque a pessoa pode ser a pessoa mais simples dessa comunidade, mas com certeza ela vai ser homenageada também da forma que uma pessoa que... Tu pode construir um castelo, mas a gente vai querer saber também, com certeza, como foi aquela pessoa que foi levar um copo de água para o herdeiro dela, que fez o castelo, foi levar um copo de água para o pintor que fez aquele castelo. Então é tão importante a gente pensar na simplicidade também das pessoas, é muito legal e é tão bom de tudo que elas puderam fazer de bem para nós, né? Então é isso, o carinho que a gente tem pelas pessoas, pelos parentes, e transformar isso sempre eternizado. Pode ser simples, uma rua, né, um nome de rua, mas no coração de quem vai passar ali e ler aquele nome vai ficar muito feliz de sempre lembrar dessa pessoa, né? Uma boa noite para vocês, tá bom? Tudo de bom. Obrigado, vereador Douglas. Muito boa essa sua pauta, questão do turismo. Quero dizer que cidade que tem turismo só tem a decolar, os hotéis decolam, posto de gasolina, comércio em geral, e inclusive os cofres da prefeitura. Então tudo flui. Sou totalmente favorável ao investimento. Ordem do dia. Projeto de Lei Ordinário número 28 de 2026 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Felipe Dil. Denomina de Avenida Professora Edi Fiorini Royce, a atual Avenida A do loteamento Caminho de Colinas, no distrito de Costão, no município de Estrela. Coloco o mesmo em discussão. Coloco o mesmo em votação. O projeto está aprovado.
Projeto de Lei Ordinário número 29 de 2026 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Felipe Dil. Denomina de Rua Professor Ivo José Reis, atual Rua F do loteamento Caminho de Colinas, no distrito de Costão, no município de Estrela. Coloco o mesmo em discussão. Vereador Felipe. Presidente, aproveitar o momento que o professor Ivo José Reis foi vereador dessa casa, homenagear também todos os vereadores que passaram por essa casa. Foi pai de vários que estão aqui, aproveitar e homenagear os pais pelo Dia dos Pais ontem. E hoje eu estava já preparando minha camisa social, meu blazer, e em homenagem aos meus filhos eu coloquei a blusa que eles me deram ontem, né? Então, e é isso que os antepassados de vocês fizeram, né? Trabalharam bastante pelos filhos e pelos netos. E se a gente está na política hoje, e todos aqui sem exceção, e que nos move, é as próximas gerações. Então, o que a gente faz hoje, o legado que a gente precisa deixar, é o que o vereador Douglas também estava falando, quem sabe com a maturidade vão lembrar de nós no futuro, né? E é isso, nós temos que deixar a nossa marca. E eu também faço um convite para logo após a sessão, quem puder e quiser, né, vir à frente aqui, quando terminar a sessão, a gente tirar uma foto coletiva e no fundo também o loteamento de imagem. E novamente agradecer a todos os colegas vereadores. Obrigado, vereador Felipe. Coloco o mesmo em votação. O projeto está aprovado. Projeto de Lei Ordinário número 30 de 2026 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Felipe Dil. Denomina de Rua Adolfo Fiorini a atual Rua H do loteamento Caminho de Colinas, no distrito de Costão, no município de Estrela. Coloco o mesmo em discussão. Vereador Felipe. Coloco o mesmo em votação. O projeto está aprovado. Projeto de Lei Ordinário número 31 de 2026, de autoria do vereador Felipe Dil, do Poder Legislativo. Denomina de Rua Emma Franken Fiorini a atual Rua G do loteamento Caminho de Colinas, no distrito de Costão, no município de Estrela. Coloco o mesmo em discussão. Coloco o mesmo em votação. O projeto está aprovado. Projeto de Lei Ordinário número 32 de 2026 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Felipe Dil. Denomina de Rua Assino Fiorini a atual Rua E do loteamento Caminho de Colinas, no distrito de Costão, no município de Estrela. Coloco o mesmo em discussão. O mesmo em votação. O projeto está aprovado. Projeto de Lei Ordinário número 33 de 2026 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Felipe Dil. Denomina de Rua Arno Miller a atual Rua D do loteamento Caminho de Colinas, no distrito de Costão, no município de Estrela. Coloco o mesmo em discussão. O mesmo em votação. O projeto está aprovado. Projeto de Lei Ordinário número 34 de 2026 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Felipe Dil. Denomina de Rua Norma Célia Ehrenbrink Miller a atual Rua C do loteamento Caminho de Colinas, no distrito de Costão, no município de Estrela. Coloco o mesmo em discussão. O mesmo em votação. Está aprovado. Projeto de Lei Ordinário número 35 de 2026
do Poder Legislativo, de autoria do vereador Felipe Dil, denomina de Rua Irci Hamster a atual Rua B do loteamento Caminho de Colinas, no distrito de Costão, no município de Estrela. Coloco o mesmo em discussão. Vereador Éder. Luiz, desculpe. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Também quero dirigir umas palavras rápidas aos familiares, né, parabenizando a todos pelas homenagens realizadas e recebidas, mas também parabenizar o vereador Felipe. Né. Quando a gente vai fazer a denominação de uma rua, logo a gente pensa na burocracia, em juntar os documentos, nesse desafio, e você tem se dedicado a essa questão, e isso tem se transformado, na verdade, né, num resgate cultural e histórico do município. Eu mesmo que não sou de Estrela, eu sou de Arroio do Meio, eu moro há 23 anos agora em Estrela, e a gente tem aprendido muito nessas sessões, e parabenizar também o presidente, né, porque nessa questão da cedência da tribuna, tem dado oportunidade aos familiares, né, de se manifestarem e também de expressarem as suas emoções, e isso é algo que tem sido presente sempre, também, né? Então, essa carga emocional, né? Eu vi muitos enxugando as lágrimas e pensando, certamente revivendo as suas memórias, né? E isso tem um valor intrínseco muito, muito bonito, né? Então, parabéns ao presidente, parabéns ao vereador proponente também, e principalmente a todos os homenageados. Obrigado. Obrigado, vereador Luiz. Coloco o mesmo em votação. O projeto está aprovado. Pedidos de informações. Pedido de informação número 16 de 2026, de autoria do vereador Éder Fomo. Vem encaminhar ao Executivo Municipal pedido de informação acerca da coleta de lixo seco nas áreas urbanas e rurais do município de Estrela, tendo em vista relatos de que o serviço não está sendo realizado em diversos locais. Coloco em votação. Está aprovado. Requerimentos. Requerimento de vereador número 28 de 2026, de autoria do vereador Volney Leandro Zancanaro. Vem requerer que seja submetida à deliberação desse colhendo plenário a remessa de correspondência para que a empresa gaúcha de rodovias, EGR, realize a limpeza e manutenção da entrada da travessia que liga Lentes Fundos a Lentes, bem como proceda a poda dos galhos e da vegetação existentes nas proximidades, especialmente nos pontos que prejudicam a visibilidade dos condutores. Coloco em votação o requerimento. Está aprovado. Pedidos de providências. Pedido de providência número 137 de 2026, de autoria do vereador Douglas Ângelo Daroit. Vem solicitar que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente realize vistoria e análise técnica da árvore localizada na rua José Horn, número 221, bairro Alto da Bronze, a fim de verificar a possibilidade de realização de poda complementar em sua copa, considerando que uma primeira intervenção já foi realizada pela Secretaria Municipal de Obras e mesmo assim ainda os galhos encontram-se próximos à rede de fiação elétrica. Pedido de providência número 138 de 2026, de autoria do vereador Éder Foman. Vem solicitar que a Secretaria Municipal de Infraestrutura realize vistoria e análise das condições existentes na rua Santos Dumont, bairro Oriental, especialmente em relação ao esgoto a céu aberto existente no local. Pedido de providência número 139 de 2026, de autoria do vereador Éder Foman. Solicita-se que a Secretaria Municipal de Infraestrutura realize vistoria e providencie a limpeza e desobstrução do esgoto a céu aberto localizado na rua Elizabeth Susba. Muito bem. Quero agradecer de coração a presença de todos. Teve projetos importantes aí. E parabenizar mais uma vez o vereador Felipe e a todos presentes. E antes de ir embora, se quiserem se posicionar aqui à frente das mesas nossas para tirar uma foto que vai ser marcante. Agradecendo, então, a presença de todos, declaro encerrado esta sessão.